Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje estamos conversando sobre infertilidade com a especialista em reprodução humana, doutora Carla Martins. Doutora Carla, muitos jovens, homens e mulheres, às vezes não se preocupam ali com a fertilização porque não estão na idade, não pensam em ter filhos, mas existem fatores externos que podem contribuir desde cedo para você aumentar essa infertilização? Não, com certeza. O nível de fertilidade e a produção de óvulos espermatozoides está muito ligada à genética de cada paciente. Mas alguns fatores alteram bastante, né? Por exemplo, no homem, doenças sexualmente transmissíveis, uso de maconha, anabolizantes, remédios para melhorar a ereção, são fatores que o fumo, né, extremamente importante. Eles são fatores muito importantes que vão, além em contribuir, além dessa dificuldade que ele possa ter, ele vai piorar a qualidade do espermatozoide. E na mulher, o fumo, a idade é importante e o fumo é extremamente importante. E essas outras doenças. Então, uma mulher que tem endometriose, que tem mioma, que tem uma malformação uterina, ela já sabe que ela tem um obstáculo para engravidar. Então, essa mulher, principalmente, não pode postergar muito essa gravidez. Agora, existem casos também que nem um tratamento dá jeito, não é isso? Nesses casos que a gente está falando de sentimentos, de sonhos, de muita frustração. Claro que não há muito do trabalho de vocês, mas vocês cogitam a possibilidade desses casais pensarem em adoção? Ah, sim, com certeza. A gente sabe que as técnicas ainda têm uma taxa de sucesso pequena. Se a gente pensar numa tentativa de fertilização, 70% dos casais não engravidam, numa tentativa 30% engravidam. Né? Então, a gente vai a um determinado ponto onde a gente chega para o paciente e diz, você não considera a possibilidade de adoção? Esse bebê vai vir, mas talvez ele não venha do jeito que você quer. É verdade. Né? E nós temos uma assessoria jurídica, temos orientações para essas pacientes, para elas entrarem em contato. Mas normalmente elas tentam até o final. E a gente recorre a outros tipos de possibilidades. Por exemplo, a ovodoação compartilhada. Mulheres que não têm mais ovos, mulheres depois dos 45 anos, por exemplo, que recorrem à doação de outra paciente que está em tratamento, dividindo os óvulos e os custos do tratamento, que chama ovodoação compartilhada, que é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos o útero... Desculpa, então a mulher ela vai pegar óvulos de outra mulher? Duas mulheres que têm dificuldade em engravidar. Uma tem outro fator que não seja ovulatório. A outra paciente não tem mais óvulos, né? Então, a mulher que tem óvulo, ela doa mediante ajuda de custo compartilhando esse tratamento, a dividir metade dos óvulos dela. Então, nós temos uma paciente doando, é um ato lindo de amor. É verdade. Doando para outra os óvulos para que ela possa engravidar. Que é diferente da adoção, que às vezes os casais preferem, porque na adoção o DNA do bebê não é nem da mãe nem do pai. Entendi. E nessa modalidade é do pai. Do pai. E a mãe gesta. Aí você vai ter aquela fertilização in vitro e vai colocar o embrião no útero da mulher. Da mulher. E ela vai engravidar. Amamentar e parir. Né? Outra possibilidade que a gente tem é o útero de substituição. Então, pacientes que nascem... É barriga de aluguel? É chamada barriga de aluguel. Eu sei que vocês evitam um pouco falar esse termo, mas é só para ficar mais a barriga de aluguel, útero de substituição. É onde a paciente que não tem condição de gestar, porque tem aderências fortes, tem malformações uterinas, um parente até de segundo grau pode servir deste útero de substituição. O óvulo, o espermatozoide do casal produz um embrião que é colocado, né? E hoje a gente pode usar até parente de segundo grau, que seria até as primas. Tio, mãe, irmão, Mas prima. tem que ser parente. Tem que ser parente, né? Na nossa legislação. Porque você não pode, não pode pagar por essa não mulher. há comércio. Não é isso? Isso. Então, alguém, num ato de amor, se presta a gestar aquele embrião. Vocês já pegaram casos assim também? Não, isso acontece e acontece bastante. Como acontece de casais homoafetivos, por exemplo, femininos, que recorrem a sêmen de doador para poder engravidar, às vezes até compartilhando úteros e óvulos. Legal. Né? Também é uma técnica muito bom. E uma outra técnica que não tem a ver com que tem a ver com gravidez, mas não imediata, são aquelas pacientes que descobrem que tem câncer, que o tratamento vai reduzir ou esterilizar a paciente no final e ela precisa guardar óvulos. Né? A gente precisa, ou guardar espermatozoides. Então, pacientes que ainda têm gametas, que tiveram um diagnóstico devastador de câncer... Vai ter que fazer a quimioterapia. Vai ter que fazer a quimioterapia. E talvez não recupere mais a fertilidade. A gente tem a possibilidade de guardar óvulos
e espermatozoides para depois, se eles quiserem, serem usados para uma futura gravidez. No caso da mulher querer guardar os óvulos, existe uma data limite para que isso aconteça, diante de tudo aquilo que a gente já conversou aqui? A melhor fase para se congelar óvulos é de 20 a 30 anos, 20 a 30. né? Mas a gente congela se ela tiver, se os exames mostrarem que ela tem óvulo suficiente para congelar, a gente precisa de 10 a 15 bons óvulos para gerar um embrião com um bebê em casa. Né? Então, não adianta congelar 1, 2, 3 óvulos, né? Eu gostaria muito de alertar os pacientes que façam isso, se é porque vai querer postergar a gravidez, por qualquer motivo, que faça antes dos 35 anos. Porque não adianta eu guardar poucos ovos, eu tenho que guardar mais ovos, porque eles serão descongelados, mais tarde fecundados, e vão gerar o embrião. E é nessa idade que a gente tem um número de óvulos melhores. Entendi. E esse material, tudo, porque a gente está falando de uma questão ética também, né? Sim. O que acontece com esse material? Vamos supor, se a mulher não dá mais notícia, abandona? Na nossa legislação e nas recomendações do Conselho, a gente pode descartar óvulo e espermatozoide. A paciente pode descartar, a clínica pode descartar. Embrião não. Embrião. Né? Embrião, agora com as novas normas, depois de 3 anos, eles podem ser descartados pela paciente ou pela clínica. Mas a gente não, né? A gente insiste até o final para que ela, né, resgate os embriões, talvez engravide, posterga um pouco mais, né? É muito valioso, né? Com certeza. Doutora, a gente está chegando ao final. Você queria mandar uma mensagem para as mulheres, para os homens? Eu queria desejar a todos, está próximo o Dia das Mães, né? Parabéns a todas aquelas que querem ser mães, aquelas que ainda não são, tenham esperança. A gente tem muita tecnologia para poder usar, né? Pense em planejar a família desde muito cedo. Se você vai postergar, vamos usar alguma técnica para tentar preservar essa fertilidade, né? Nós estamos à disposição e muito obrigada pela Band Entrevista. A gente que agradece pelos esclarecimentos, um assunto tão importante como a gente falou. A gente está tratando de sonhos, né? E de vida. Sonhos que se transformam em vida. Em vida, e não há nada mais valioso no mundo do que a vida. Muito obrigada pela sua participação, viu? E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na semana que vem. Aproveite seu final de semana. Tchau, tchau.